Vamos lá então, até o Rio de Janeiro, para a gente poder receber e cumprimentar neste dia ensolarado, Fernando Molica. Tudo bem, Molica? Bem-vindo. Bem, obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Não deve ser um bom dia para quem cuidou do aplicativo do PSDB, não é, Molica? O pessoal ali ligado tecnicamente ao aplicativo, que era para funcionar e não funcionou, e as prévias viraram ali, ó, aquela coisa. O PSDB suspendeu as prévias que vão definir o candidato à presidência após o aplicativo de votação ter problemas durante o domingo. Estão na disputa o governador de São Paulo, João Dória, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio. Tá aí a imagem para vocês do evento previsto para acontecer. O evento em si aconteceu, mas a votação, que era a cereja do bolo, simplesmente não deu certo, teve uma falha no sistema. Apenas 8% dos tucanos cadastrados conseguiram votar. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável pela criação do aplicativo, garantiu que os votos registrados neste domingo não serão perdidos e a segurança do sistema não foi afetada. Houve divergência dos pré-candidatos quanto à remarcação. Um candidato dizendo que tem que ser em determinadas horas, outros candidatos dizendo que até domingo que vem tem de acontecer. E aí, Molica, o atraso e a dificuldade do partido em resolver o problema pode atrapalhar o PSDB? Pode, de fato, atrapalhar essa votação? Pois é, né? A famosa calça apertada do governador João Dória virou uma saia justa do PSDB inteiro, né? É uma situação muito complicada. Houve um mico federal, literalmente, né? Pagou-se um mico aí, essa história do sistema, essa fundação, que é uma fundação privada, né? Essas fundações de universidades, elas não pertencem às universidades federais, elas têm ligações, mas são entidades privadas. Enfim, agora cria uma situação muito delicada e expôs. A gente notou semana passada, principalmente, um esforço de demonstração de união. Até no debate aqui na CNN, havia ali João Dória, Eduardo Leite, Arthur Virgílio tentando fazer um discurso de unidade dentro do partido, de superação das divergências. Ontem foi tudo para o espaço. Os candidatos nem se apresentaram conjuntamente, depois daquela confusão toda. Houve uma entrevista coletiva do João Dória e o Arthur Virgílio, os dois, um ao lado do outro, e depois uma entrevista do Eduardo Leite. Aí o Eduardo Leite acusou o Dória e o Arthur Virgílio de lançarem uma versão falsa de que ele, Leite, gostaria que as prévias fossem adiadas para fevereiro. Aí o Dória falando em prévias no próximo fim de semana e o Leite falando em continuidade das prévias ainda logo agora, né? Segunda e terça, em 48 horas. Enfim, quebrou-se a unidade do partido. Melhor, a unidade que já estava quebrada ficou ainda mais evidente. Houve até citações explícitas ao deputado federal Aécio Neves, que é o líder aí da dissidência ao grupo paulista liderado por João Dória, o PSDB, que já não vinha bem nas pesquisas de opinião, né? Os candidatos do PSDB já não vinham decolando nas pesquisas de opinião, agora expõe aí suas entranhas e fica uma marca de incompetência. Não adianta se culpar só a fundação que foi contratada. Não, faltou competência ao partido para contratar um sistema que fosse mais eficiente, que não gerasse aí essa situação constrangedora, né, Elisa? Agora vão ter de resolver ali tecnicamente, compreender o que aconteceu, em qual aspecto, não é, dessa estrutura de votação, de participação dos integrantes do partido, em qual aspecto deu errado e, de fato, resolver sem que isso afete, não é, Molica, as prévias do partido e toda a votação, né, de quem está ali envolvido e recebendo votos. Mais um assunto que eu lhes trago tem a ver com o Enem. Enem que começou neste fim de semana, a quantidade de alunos, de candidatos com aquela expectativa maravilhosa, um misto de ansiedade e esperança, não é? Para conseguir ingressar na universidade. O Tribunal de Contas da União negou neste fim de semana o afastamento do presidente do INEP, o Danilo Dupas. O pedido foi feito por deputados após denúncias de ex-funcionários da pasta. Segundo esses ex-funcionários, teria havido interferência do governo na gestão e falta de segurança na prova do Enem. O primeiro dia de provas foi ontem, como vocês estão vendo aí nas imagens. Os candidatos entrando, segurando seus registros, seus cadastros, a tal da caneta que é cheia de regras e coisa e tal.
O ministro do TCU, Walter Alencar Rodrigues, decidiu levar a plenário a proposta de auditoria nas questões do exame. No domingo, 6 ex-ministros da Educação escreveram uma carta sobre a crise no INEP, afirmando que jamais houve uma crise tão profunda na instituição. Eles ainda escreveram que a permanência da atual gestão é insustentável. Fernando Molica, no fim das contas, essa crise, que jamais pode ser desconsiderada, tem de ser vista com toda atenção, afetou em algo a prova em si, a aplicação da prova do Enem? Pode ter causado algum problema na prática para os candidatos? Olha, eu não gostaria de estar na pele aí desses candidatos, né? O Enem tem um pouco mais de 20 anos e nunca houve uma edição assim tão delicada, tão complicada. As pessoas estão jogando o seu futuro, né? Um ano de vida que pode ser perdido, porque se o candidato não for bem nessa prova, não conseguir o acesso a uma boa universidade. Então, isso já é uma tensão muito grande. Aí você vem toda essa outra discussão, houve manipulação, não houve manipulação, houve tentativa de interferência, não houve. Aí o candidato também fica com medo, será que se eu responder, se eu fizer uma redação num determinado viés, será que eu vou perder ponto? Porque pode ser que o professor esteja, a correção leve em conta princípios, né, do governo Jair Bolsonaro. Enfim, isso foi muito ruim, isso é muito ruim. É preciso esclarecer essa história toda. Agora, enfim, a prova, a primeira parte foi feita, que bom que as provas foram feitas, foram realizadas. Fica complicado dizer nesse momento se houve interferência ou não. Havia questões na prova que demonstravam ali uma certa linha de continuidade com provas anteriores do Enem, o tema da redação, a questão da invisibilidade de brasileiros que não conseguem acesso a documentos, é um tema fundamental. Havia questões ali, citações, aquela música Vida de Gado, né? Havia citações também a uma música do Chico Buarque, Sinhá, que falava de escravidão. Enfim, houve isso. Não se sabe se houve retiradas de alguma pergunta que tratasse da ditadura militar implantada em 64. Isso a gente vai ter que ver depois. Né? Há também que é importante registrar um problema, que é uma quantidade muito pequena, uma quantidade menor de estudantes fez a prova, e isso também é ruim, principalmente indígenas e negros, ainda uma influência talvez da pandemia, a questão de não anistiar o pagamento da taxa de inscrição daqueles estudantes que faltaram à prova anterior, que não puderam fazer a prova anterior. Enfim, há questões bem delicadas. É uma edição muito confusa do Enem. Mas o importante é que a prova foi feita, haverá a conclusão dessa prova e essas questões têm que ser esclarecidas, né? Essa questão, se houve interferência, se não houve interferência, se houve manipulação, se não houve, se houve pedido de ordem de retirada de questões. Agora deixa a prova passar, vamos deixar a vida dos estudantes mais calma essa semana, para depois da prova, depois dessa segunda etapa, tudo isso ser apurado. O que está em jogo é a vida aí de milhões e milhões de jovens. Elisa. Muita gente com a expectativa, não é, da graduação, são muitos sonhos envolvidos e candidatos de todas as faixas etárias e também faixas sociais envolvidos na prova do Enem, que é importantíssima para milhões de pessoas. Deixa eu corrigir aqui uma deselegância que eu cometi na pronúncia do nome do ministro do TCU, é Walter Alencar Rodrigues. Muito bem. Cometida aqui a minha deselegância, mas fiz uma elegante correção, vamos assim dizer. Molica, vou trazer o próximo assunto para você, tá bom? 8h38, o vice-presidente Hamilton Mourão pretende concorrer às eleições do ano que vem. Pois é, a preferência é pelo governo estadual do Rio de Janeiro. A CNN, o presidente do PRTB, Antônio Carlos Mendes, confirmou a intenção do general. A legenda gostaria de contar com o apoio de Bolsonaro numa eventual candidatura de seu vice. O atual governador Cláudio Castro, do PL, seria um dos concorrentes de Mourão. A gente lembra que o presidente Bolsonaro negocia a filiação ao PL, o que inviabilizaria o apoio ao vice-presidente. E aí, Fernando Molica, nome de Mourão para quem sabe sentar na cadeira de governador do Rio de Janeiro, como é que você avalia esse cenário?
Olha, é uma candidatura relevante, né? Tanto que nessas discussões do impeachment de Jair Bolsonaro, essas discussões que estão até um pouco agora, foram um pouco esquecidas, havia em setores da oposição, tanto numa oposição mais conservadora, mas também em partidos de esquerda, um certo receio do impeachment de Bolsonaro levar ao poder o Hamilton Mourão, que o Hamilton Mourão assumiria a presidência da República e poderia se candidatar à reeleição no ano que vem. E todo mundo via aí, entre esses partidos, havia um certo consenso de que ele seria um forte candidato à presidência, porque ele encarnaria essa visão conservadora de mundo, a visão conservadora, a visão ideológica à direita, conservadora, e posições muito complicadas, como a defesa daquele torturador, o Ustra, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma face, digamos, mais palatável, mais equilibrada que o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele encarnaria aí uma visão mais tranquila desse viés conservador. Então, havia esse receio. Muita gente não entrou muito de cabeça na história do impeachment com medo da eventual candidatura do Mourão à presidência em 22. Ele andou dizendo, Mourão, que pode ser candidato no ano que vem. Ele falou inicialmente a disputar o Senado, disse que nem tinha mais idade para assumir um governo de Estado, para disputar e depois, eventualmente, governar um Estado, mas é uma candidatura bem relevante. E como tudo tem essa questão do Bolsonaro, como é que ficaria o Bolsonaro se ele for para o PL, o Cláudio Castro, governador do Rio, é do PL, mas na prática não seria a primeira nem última traição, até porque o Cláudio Castro está nos últimos meses tentando se distanciar um pouco de Jair Bolsonaro. Ele que, quando assumiu o governo, por conta do impeachment do Witzel, o Cláudio Castro se alinhou muito, demonstrou muito alinhamento com Jair Bolsonaro, aos poucos ele foi se afastando. Mas o Bolsonaro também não tem um alinhamento automático com o general Mourão, volta e meia aí, os dois trocam farpas aí pelos jornais, há uma questão meio delicada entre eles. Mas a entrada do Mourão na corrida pelo governo do Rio complicaria a situação, complicaria no sentido do tabuleiro, né? Não é dizer se é bom ou ruim, complicaria no sentido do tabuleiro. Prejudicaria inicialmente o Cláudio Castro, que vai em busca desse voto mais conservador. O bolsonarismo carrega uma lógica de radicalismo, mesmo o Mourão sendo uma versão mais amenizada do bolsonarismo. Ele atua nesse campo, ele não pode negar Jair Bolsonaro, e a tendência é polarizar. A gente tem colocados aí a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo, que saiu do PSOL e foi para o PSB. Há uma possibilidade de candidatura do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele nega de pé juntos que seja candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que não vai abandonar a prefeitura, mas ele tem feito agenda de candidato. Muitos fins de semana, o Eduardo Paes sai por aí visitando favelas, visitando bairros da cidade, enfim, uma movimentação muito grande. Enfim, vamos ver. Se o Mourão vier candidato, é uma candidatura, num primeiro momento, que pode ser considerada como forte. Ele carrega esse espírito conservador que levou o Jair Bolsonaro ao poder, mas sem esses, digamos, excessos do Jair Bolsonaro. Posições que o próprio Mourão vem deixando claras, aí, divergências com o Jair Bolsonaro, que ele vem deixando muito evidentes nesses quase 3 anos de mandato. Elisa. Molica, falta um minutinho e alguns segundos. Eu vou acrescentar aqui mais uma pergunta para você. Você acha que a corrida presidencial, a gente tem podido ver, por exemplo, algumas pesquisas mostrando o avanço de Lula, né? Se for de fato confirmado como candidato, mas ele mesmo já se posiciona como tal. Essa corrida presidencial poderia acabar respingando nas corridas estaduais e muitas vezes Mourão não chegar lá com tanta força para ser um candidato ao governo do estado? Sim, é inevitável. Isso houve em 2018, né? A candidatura de Jair Bolsonaro, o crescimento da candidatura de Bolsonaro, essa onda bolsonarista que varreu o país em 2018, ajudou na eleição de muita gente, né? O próprio Dória, em São Paulo, fez a chapa lá, Bolsodória. Aqui no Rio, Witzel acabou sendo beneficiado pela onda conservadora. Em outros estados também houve eleições de candidatos que não eram tradicionais na política, e isso pode ocorrer. Agora, vamos esperar a próxima pesquisa. Eu acho que as próximas pesquisas vão trazer um ponto fundamental, que é a posição do ex-ministro Sérgio Moro.
do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Vamos ver como é que ele aparece. Se ele continua ali naquela faixa com menos de 10 pontos ou se ele apresentará um crescimento. Um eventual crescimento no Moro pode ameaçar a ida de Jair Bolsonaro para o segundo turno e bagunçar de vez esse coreto da eleição presidencial para 22. Aguardemos as próximas rodadas, Elisa. Zé, podemos nos surpreender. Vejamos aí com o passar dos dias quem vai ser a terceira via, não é? Quem vai ter força para causar ali algum rebuliço entre os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula. Molica, dia lindo aí no Rio de Janeiro, então que a semana seja desse jeito, principalmente com muita saúde para todos nós. Isso. Obrigado, Elisa. Bom dia, boa semana para todo mundo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.